Gideão, Juízes 6, e você falou que, no caso da Débora, ela não teve crise de identidade, ela sabia quem ela era, ela continuava como esposa, mãe, mas ela também exerceu aquilo que Deus deu na mão dela de fazer, como uma guerreira do Senhor. Gideão teve uma crise de identidade, ele questionou muitas coisas com relação à situação que ele vivia e onde estava Deus em tudo isso, mas o anjo veio e Deus usou, né, lembrando ele de quem ele é, de quem Deus é, e por diante. Você falou também do prudente, do insensato. Vou tentar resumir, que foi bastante coisa, eu fui anotando tudo. Você falou de família, né, o nosso senso, já falei isso. Você falou da paternidade, né, Deus como o pai, e foi muito interessante na parte também da religião, né? Jesus, ele não veio trazer religião. O que Jesus veio fazer foi revelar o Pai, e isso na dimensão de relacionamento, né? Então, muito, muito importante isso, a questão de relacionamento, que diferencia todas as outras religiões, né? Tudo aquilo que a gente conhece. Você falou, muito legal a questão de nós sermos filhos, nós nos sentamos na mesa, né? Nós não estamos ali comendo migalhas que caem da mesa, nós nos sentamos na mesa, né? Então, a partir dessa posição firme, que eu sei quem eu sou filha, me sento na mesa, Deus é meu pai, isso muda tudo, porque a minha circunstância, ela pode estar ruim, mas isso não faz com que eu me sinta menos que ninguém. Ah, coitadinha de mim, as coisas boas são para os outros, as ruins para mim. Não. Quando eu sei que eu sou filho, quando eu sei que eu me sento na mesa, eu não tenho esse tipo de atitude ou sentimentos, eu só entendo as coisas como elas são. Eu tenho os meus óculos, né, limpos, e eu entendo que eu estou numa situação ruim, mas Deus é meu pai, ele está cuidando de mim, ele vai prover e eu vou sair daquilo, né? Muito legal. E você falou também de Cão, né? De Canaã, aliás, Canaã vem de Cão, os três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, que Cão viu a nudez do pai e Noé o amaldiçoou por isso. E daí, quando você citou a genealogia de Jesus, segundo Mateus e Lucas, Noé sempre vai aparecer como filho, não como pai, porque ele amaldiçoou ao invés de abençoar. E, em contrapartida, Abraão aparece como pai, porque ele abençoou. Através de Abraão, todas as nações da terra são abençoadas. E foi muito, muito joia, realmente, tudo isso, juntando. E também, nossa, uma parte fantástica, o princípio espiritual da paternidade, no capítulo 1 de Juízes, né, inclusive você começou com o capítulo 1 de Juízes, e aí Moisés tinha morrido, Josué tinha morrido, não havia um sucessor, e aí a pergunta era, qual é a primeira tribo que vai, né, combater o inimigo? E aí o Senhor falou Judá, e você disse o significado de Judá, que é música, louvor, adoração, alegria, ações de graça, e a segunda tribo seria Simeão, se eu não me engano, o quarto filho de Lia, que significa que o Senhor ouviu a oração de Lia, então Simeão vem trazer o significado de oração, clamor e intercessão. Então, essas duas tribos... Uma tal de Lucy que está falando mais para mim, que é outra mulher. Sou eu! Luciana! Ai, Jesus. Então, essas duas tribos indo na frente, né? E é um princípio espiritual para nós hoje, né? Quem que vai à frente abrindo os caminhos? São essas pessoas, louvor, adoração, intercessão, é esse povo que vai à frente, algo, né? Fantástico, fantástico, fantástico. Você também falou de Adoni-Bezeque, o rei mau, que as tribos Israel, em 1 de Juízes, venceram. Foi um rei horrível que castrava todo mundo, ele tirava o polegar, né, dos dedos, das mãos e dos pés, e você explicou que se tirar qualquer outro dedo, tudo bem, mas se tirar o polegar, a pessoa perde a força, e esses reis tinham seus polegares dos pés e mãos amputados, perdiam a força e ficavam comendo as migalhas, não se sentavam mais à mesa, né? E foi a mesma coisa que aconteceu com Adoni-Bezeque, como um rei mau, quando Israel o venceu.
e ele disse que era justo, porque ele tinha feito isso com muita gente. E daí você cita Malaquias também, que o povo vivia de aparência, a religião parecia tudo bonitinho, mas não existia uma identidade, e que ali é profetizado, né, que os pais converteriam os filhos aos pais, e isso acontece em Jesus, que vem para realmente restaurar todos os relacionamentos, a identidade, a paternidade, e, e deixa eu ver, o que é mais? Eu acho que é isso. A Muito tentação de bom. Jesus também, Sim. né? Jesus, ele estava ali com fome, mas em momento nenhum ele perdeu a noção, a sua própria identidade, quem ele era. Né? Muito, Uhum. muito fantástico mesmo. Tudo que o diabo falou não funcionou com Jesus, porque ele sabia quem ele era. Então, Muito e bom. por fim, a única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar foi como orar. E Jesus disse: vocês, quando orardes, né? Você vai entrar no seu quarto na intimidade, você vai falar com o seu pai, você vai dizer: Pai nosso que está no céu. Então, e que Deus, em João 1,12, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Foi Deus que fez isso, né? Nos outorgou em Cristo esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós nos assentamos à mesa. Tá isso? Aleluia. Obrigada, Lúcia. De Foi um nada. resumo maravilhoso. Por que que eu pedi isso? Porque quando a gente está estudando alguma coisa, nós precisamos ir anotando os conteúdos que a gente está aprendendo. E quando a gente faz um resumo, esse assunto ele se fixa muito melhor na nossa mente, porque a gente está reforçando um conteúdo que a gente está aprendendo. E foi bom, Lúcia, porque quem não estava aqui na primeira aula, hoje pôde ouvir um pouquinho para pegar o fio da meada do que nós vamos falar. Porque hoje o tema é a identidade missionária de Moisés e Sansão. Então, olha só, eu coloquei 3 tipos de identidades no cronograma. E foi o Espírito Santo que falou para mim. Né? Ele deu essa primeira aula como identidade missionária. Porque Deus, ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus de relacionamento e propósito. E ele é um Deus missionário. Né? O Filho de Deus foi o primeiro, foi o maior, não foi? Foi o primeiro, porque antes de que tudo acontecesse, ele já tinha sido sacrificado, né? Então, Jesus foi o primeiro e o maior missionário que já existiu. Então, ele personifica tudo isso em nós. Vamos lá. Salmo 139, vão anotando essas referências. Salmo 139, ele vai falar para nós como antes de nós nascermos, nós já temos um propósito e dias determinados. Eu só vou ler o versículo 13 e o 16. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Por gentileza, vá para o livro de Isaías, capítulo 49. Eu só vou citar clássicos hoje, viu? Isaías 49, versículo do 1 ao 3. Escutem-me, vocês ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Jeremias, capítulo 1, tudo um após o outro. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias que está relatando, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Por que que eu li essas 3 passagens clássicas? Para você entender que é impossível que alguém
entre nesta terra, venha para essa dimensão humana, sem que tenha um propósito de Deus para a sua vida. Então, todos nós temos um propósito. Deus nos conheceu, Deus nos formou e Deus determinou quais seriam, como seria, quantos seriam os nossos dias. Então, olha só, qual é a primeira coisa que é trabalhada em mim enquanto pessoa? É a minha identidade. Eu preciso saber quem eu sou e qual é o meu propósito. A segunda coisa que é formada em mim é a paixão e o amor por algo que eu possa fazer. Você pode ouvir alguém dizer assim: eu amo cantar, eu sou apaixonada por crianças, eu amo cozinhar, eu amo estudar línguas, dar aulas, eu amo cuidar de pessoas, sou enfermeira, eu amo pilotar avião. Aquilo que você ama, aquilo que você tem maior paixão, é o sentimento que foi colocado dentro de você para que você possa desempenhar o seu propósito com excelência. Porque se você não amar aquilo que você faz, se você não tiver paixão por aquilo que você faz, aquilo ali não vai ter firmeza, não vai ter... ele não vai se firmar diante das situações. Você vai abrir mão do que você gosta muito fácil. Então, é necessário o amor e também a paixão por aquilo que te move. Depois disso, vem a vocação, né? A vocação é esse dom específico que você tem. Então, eu posso saber cozinhar e cantar, mas eu tenho um dom específico. Eu amo as duas coisas, mas eu tenho um dom específico. E eu preciso entender, dentre tantas coisas que eu amo, qual é o meu dom específico. Para que área, literalmente, eu fui separada. Certo? Porque alguém pode dizer, nossa, eu gosto de fazer tanta coisa, mas tem um que se sobressai. Essa é a vocação. E a vocação, ela dá início à sua missão. Então, vamos lá. Qual foi a identidade missionária de Moisés? A história de Moisés começa no livro de Êxodo, capítulo 2, falando sobre o nascimento dele. E aí fala que quando Moisés ele foi concebido, a terra do Egito estava sob ameaça, porque os hebreus tinham se tornado um povo tão numeroso que havia um decreto que todo menino do sexo masculino que nascesse, esse menino deveria ser morto, porque os egípcios estavam com medo dos hebreus. Então, quando a mãe de Moisés, ela engravidou, automaticamente ela deve, a Bíblia não fala, só fala o contexto, mas enquanto mulher, nós sabemos, ela estava gerando um filho que, se fosse homem, ela perderia aquele filho. E quantas coisas passaram pela cabeça dessa mulher? Pois bem, nasceu um menino muito bonito. Essa mãe escondeu esse menino por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo em casa, colocou-o dentro de um cesto, lançou ao rio, e ele foi, então, conduzido pela sua irmã, que chegou às mãos da princesa, filha de Faraó. E, então, esse hebreu, ele foi recebido por essa princesa como filho, só que ela não podia amamentar. E nós sabemos como Deus conduziu essa história. Chamou, então, a mãe biológica de Moisés para amamentá-lo e cuidar dele. Então, presta atenção. Moisés, ele tinha 2 identidades. Ele tinha uma identidade dos hebreus, ele tinha o sangue hebreu, ele trazia informações genéticas dos hebreus, ele tinha registros psicoemocionais dos hebreus, mas ele foi criado como egípcio na língua, na cultura, no militarismo, na ciência. Então, Moisés, ele teve acesso a muita coisa, e assim, as melhores coisas que eram possíveis para aquela época. Até que chega um tempo
em que o Senhor faz um divisor de águas na vida de Moisés. Quando foi isso? Foi quando, já adulto, ele viu um egípcio bater em um hebreu, e ali ele fica furioso, consternado, ele fica injuriado com aquilo, e ele defende o hebreu, mata o egípcio, e esconde o egípcio na areia. No outro dia, ele vê 2 hebreus brigando, e aí ele intervém, porque algo dentro dele não permitia que aquilo acontecesse, ele aparta os hebreus. Quando acontece um escárnio, não sei se foi o primeiro, mas foi na vida de Moisés, mas foi o primeiro que a Bíblia registrou como sendo um escárnio contra o príncipe do Egito. Quando um dos hebreus diz assim: quem constituiu você líder e juiz sobre nós? Então, olha só, algo que apontava para o propósito da vida de Moisés saiu da boca de alguém que escarneceu dele. Quem constituiu você líder e juiz? Então, Moisés levou um choque nesse momento. Ele levou um choque tão grande que ele teve medo e ele fugiu. Só que quando a gente lê mesmo para entender esse texto, a gente percebe que nesse momento o medo não foi algo ruim, porque esse medo, ele veio da parte do próprio Deus para Moisés, porque foi esse medo que empurrou Moisés para o deserto. Então, olha só, como que as coisas se moviam tão rápido dentro dele? Um hebreu que foi entregue para os egípcios e que agora ele saía daquele ambiente de príncipe, de riqueza, de glória, e ele fugia para o deserto e para o deserto de Midian. Lá, Moisés caiu no anonimato. Lá, Moisés foi pastorear ovelhas. Lá, Moisés se casou, constituiu família. Lá, Moisés começou a viver um estilo de vida que para o egípcio era abominável. Então, olha só, Moisés não viveu como seus pais no Egito, mas ele viveu como os midianitas no deserto, pastoreando. Olha que loucura na vida dele, como a vida dele girava, e ele tinha que elaborar tudo isso dentro dele. Foi quando, após 40 anos pastoreando, nessa vida pacata, com sua esposa, com seus filhos, provavelmente Moisés imaginava assim: nunca mais retornarei ao Egito, nunca mais retornarei à minha origem, nunca mais retornarei ao princípio da minha vida. A minha vida agora é essa. E aí o anjo do Senhor, que na Bíblia, o anjo do Senhor aparece com letra maiúscula, então nós entendemos que foi o próprio Deus. Fica muito claro que o próprio Deus que aparece para ele faz a sarça pegar fogo. Ele, curioso, vai ver por que aquela sarça não se consumia, estava em chamas, mas não se consumia. E ali, Deus fala com ele. Eu gostaria que você marcasse isso. Está no capítulo 3, versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, olha o chamado de Deus para a vida dele. Ele disse: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire as suas sandálias, pois o lugar que você está é terra santa. E aí Deus se apresenta: eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, né? Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto porque ele teve medo de olhar para Deus. E aí o Senhor fala: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Versículo 10. Vá, pois, agora. Deus deu um tempo para Moisés. E o tempo de Moisés era agora. Vai agora. E disse assim: eu envio a Faraó
para tirar do Egito o meu povo, e o meu povo são os israelitas. O Senhor fez a distinção. Eu te envio para o Egito, mas dentro do Egito tem um povo separado, que são os israelitas, que são os hebreus, né? E aí, olha só, esse foi o chamado de Moisés. Eu o envio. Então, olha só, de quem estava jurado de morte, a príncipe. De príncipe, a pastor de ovelhas. De pastor de ovelhas, a líder e libertador. Se a gente for olhar para Moisés, como definir essa identidade? Se fosse você no lugar de Moisés, como que você teria gerido tudo isso? Como que você teria correspondido a tudo isso? Como que estaria a sua cabeça em tudo isso? O chamado de Moisés não aconteceu de forma pública, foi um chamado íntimo. Ninguém colocou a mão na cabeça de Moisés. Não foi homens que disseram a Moisés qual era o chamado dele. Não foram pessoas que escolheram por Moisés, mas o próprio Deus quem disse. E você precisa entender que Deus faz isso com você. Não é um homem que vai orar por você e dizer o que você vai fazer nessa vida. Não é ninguém. Deus vai usar pessoas, mas ele vai usar para confirmar o que ele já falou com você. O Senhor vai falar primeiro com você. Então, olha só. Quando Moisés pergunta, tá, eu vou voltar para o Egito, mas eu vou dizer que Deus? Porque até então, todos os deuses do Egito eram personificados. Mas Deus não. Deus apareceu no meio de uma sarça, mas Deus não tinha forma. Ele ouviu Deus, mas ele não viu Deus. Que Deus é esse? Como que eu vou te apresentar? E aí o Senhor responde, eu sou Yahweh, né? O Deus da eternidade. Eu sou o que sou. Vai. Eu vou suprir tudo, eu sou tudo. Vai. Então, olha só, eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus, que todas essas fases da vida de Moisés era a missão. Então, às vezes a gente fica olhando para a nossa vida e fala assim, eu já estou com tantos anos, eu já tenho tantos anos, nada aconteceu. Eu recebi uma palavra de Deus, a minha mãe me conta que ela ainda estava grávida quando ela recebeu uma palavra de Deus a meu respeito. Por que que ainda não aconteceu? Talvez você esteja pensando, eu recebi quando eu era criança. Eu recebi há tantos anos uma palavra, por que que nada ainda aconteceu? Você precisa entender que o tempo todo Moisés viveu a missão. Quando ele nasceu da mulher hebreia, estava cumprindo a missão. Quando ele foi entregue no rio, ele estava cumprindo a missão. Os 40 anos no palácio, ele estava cumprindo a missão. Os 40 anos no deserto, ele estava cumprindo a missão. Mas quando Deus verbaliza, Deus fala, é agora, porque agora você está pronto. Então, quando Deus de fato instalou, é agora, agora você está pronto. Todos esses anos, todos esses 80 anos, você foi preparado para o dia que se chama hoje, para o que você vai fazer agora de forma específica. Mas Deus não jogou fora o que aconteceu antes. Agora, dentro dessa questão da identidade de Moisés, mesmo com medo, porque ele deu escusas para Deus, ele falou, né, que era gago, ele falou que não tinha condições, ele tentou de todas as formas sair daquele chamado, mas Deus não deixou. Para toda escusa que ele dava, Deus dava uma certeza, para toda escusa, Deus dava uma saída, para toda escusa, Deus dava uma solução. Então, escute, não importa o que você vai falar para Deus, Deus, aquele que te chamou, aquele que abriu todo um propósito, um projeto para você. Não é você, não é sua força, não é seu dinheiro, não é o corpo que você tem, a idade que você tem, é Deus em você. E se Ele está falando que vai acontecer, vai acontecer. Você não pode dar escusas para Deus.
Porque no final das contas não é você, é Deus em você. E você vai ver tudo isso na trajetória de Moisés. As coisas só deram errado quando Moisés ele começou a querer fazer as coisas por ele mesmo. Moisés foi um líder e um libertador que amou o chamado, obedeceu às instruções, amou o povo que Deus entregou na mão dele. Então, olha só, você precisa amar o chamado, você precisa obedecer às instruções e você precisa amar o povo que Deus te deu, como uma mãe ama os seus filhos, como um pai ama os seus filhos. Se você não amar o seu chamado, ele não é seu. Ou você está despreparado, ou tem alguma coisa, uma outra coisa errada. Precisa ser manifesto o amor. Vamos lá. Ele amou o povo. E ele lutou pelo povo. E ele foi capaz de entregar a vida dele pelo povo. Olha, nós precisamos entregar tudo o que nós temos e somos pelo chamado, pela missão. Eu não posso amar a minha própria vida. Eu não posso colocar a minha própria vida mais valiosa do que a missão. Porque nós não sabemos qual será o valor da missão. Ezequiel entregou uma esposa pela missão. Estevão entregou a vida dele pela missão. Então, quantos outros personagens a gente vai citar de pessoas que entregaram? E talvez Deus não vai pedir ninguém, nem a sua esposa, nem os seus filhos, mas Deus vai pedir seu dinheiro, sua inteligência, sua profissão, sabe? Então, tudo é de Deus e tudo tem que ir para Deus. Só que as coisas, para a vida de Moisés, para a liderança dele, para a missão dele, só começou a dar errado. Vou citar um aspecto lá em Cades Barneia, quando eles estavam diante da terra prometida, se levantou o povo e disse, vamos enviar espias para ver se a terra é boa mesmo. Então, olha só, Deus deu uma promessa. E eles já tinham tido inúmeras provas de que Deus os estava guiando, os estava conduzindo, estava, sabe? Deus estava naquilo ali o tempo todo. Mas ainda assim, eles duvidaram, foi uma incredulidade. Envia os espias, vamos ver se a terra é boa. 10 voltaram de lá dizendo, olha, essa terra não é para nós. Apenas 2 que voltaram dizendo, nós vamos sim tomar essa cidade. Nós vamos sim tomar essa nação. E aí a Bíblia diz que os incrédulos, aonde Moisés fez parte, não entraram na terra prometida. Moisés, do alto do Monte Nebo, ele vislumbrou aquela terra que manava leite e mel, mas ele não entrou. Só que isso não anula a missão dele. Ele foi um líder extraordinário. Ele foi um libertador extraordinário. Por causa dele, nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Só que ele poderia ter ido muito mais se ele não tivesse cedido à voz do povo no lugar da voz de Deus. Então, o que fica para você, enquanto aquele que recebeu a missão? Você recebeu uma missão, portanto, você é um missionário. Moisés, ele cumpriu muito bem tudo aquilo que o Senhor tinha dito. Houve algumas dificuldades, momentos em que ele deixou as emoções dele falarem mais forte, momentos em que ele foi tomado de ira, ele era ser humano, momentos em que ele não conseguiu controlar as emoções dele, mas o pior erro foi quando ele cedeu às especulações, às falácias das pessoas e desacreditou da promessa. Deus estava direcionando, mas quando se fala, vamos lá ver primeiro se é boa mesmo, quando você duvida daquilo que Deus fala,
você pode perder, você está colocando em risco tudo aquilo que Deus prometeu para você, você vai ver bem de longe, e pode correr o risco de não ver de forma completa tudo aquilo que Deus tem. Agora eu quero ir para Sansão rapidinho. Quem foi Sansão? E aí você só escreve que Moisés era da tribo de Levi, tá? Moisés era da descendência de Jacó com Lia, da tribo de Levi. O pai de Moisés era da tribo de Levi. Sansão, ele procede da tribo de Dan, porque o pai de Moisés, Manoá, era da tribo de Dan. Então, olha só como é que Sansão nasceu. De tempos em tempos, Deus levantava libertadores, e Deus ainda levanta esses libertadores. Nós somos libertadores do nosso tempo, da nossa geração. Deus nos levantou. No passado, Deus levantava libertadores. E o povo de Israel, de tempo em tempo, se corrompia. De tempo em tempo se prostituía, de tempo em tempo saía da comunhão, de tempo em tempo. Então, era uma coisa assim muito cíclica, né? E Deus aparece a uma mulher que era casada com Manoá, uma mulher estéril, ela ainda não tinha filhos, e Deus fala assim para o anjo do Senhor, a Bíblia relata o anjo, e aí você vai abrir aonde? Lá em Juízes 13, que eu esqueci de te dar a referência, né? Abre a sua Bíblia lá em Juízes 13 para a gente começar aqui a narrativa sobre o nascimento de Sansão. E aí o anjo do Senhor aparece a essa mulher e fala assim, mulher, você é estéril, porém você vai engravidar e você vai ter um filho. Só que esse filho, aí ele começa dizendo, esse filho ele não vai passar navalha na cabeça, não vai tocar em cadáver, esse filho não vai beber o produto da vide. E aí esse anjo vai dando várias orientações e fala assim para essa mãe, porque este filho é nazireu, ou seja, consagrado, separado, no meio de tanta gente que está agindo igual, que está no mesmo comportamento, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, Sansão vai ser diferente. E o preparo de Sansão vai começar antes do nascimento. O preparo de Sansão vai começar na gestação. Então, mulher, nem você vai beber vinho, nem você vai tocar em coisa impura, nem você está autorizada a ter nenhum tipo de comportamento que fuja do padrão. Começa você aprendendo a se preparar para ser mãe de um filho consagrado. Olha só. E esse pai também ficou doido quando essa mãe relatou para ele, olha, um homem apareceu, falou que eu vou engravidar, e falou assim, 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 e ele também queria essas instruções. Então, foram pais que se preocuparam em fazer com que aquele propósito fosse cumprido. O único que não se preocupou foi o missionário, porque ele sabia de tudo. Mas quando ele chegou numa idade de consciência, ele começou a fazer tudo diferente daquilo que tinha sido designado para ele. Quando ele percebeu que ele era forte demais, quando ele percebeu que ele era poderoso demais, quando ele percebeu que ele subjugava as pessoas, subjugava as coisas, quando ele percebeu, ele começou a tomar decisões que iam contra as instruções da missão. Ele se casou com mulheres, porém, a Bíblia diz que Deus autorizou isso porque estava procurando uma ocasião contra os filisteus. Deus autorizou, mas foram decisões que foram para muito longe do que Deus tinha para a vida dele. Ele casou com uma mulher da Filístia, uma mulher que adorava deuses pagãos, que não conhecia o Senhor. Ele, no dia do casamento, ele escarneceu dos convidados. Ele gerou uma situação muito difícil entre os filisteus. Ele abandonou a esposa dele na casa do pai dela, foi com raiva para a casa do pai dele. Então,
o relato de Sansão é muito rico, a literatura de Sansão é muito rica em dizer que ele era um homem que ele era muito impulsivo, ele sentia raiva muito fácil, ele se vingava das pessoas, ele não, tudo que ele pensava, ele fazia, ele não refletia antes. E os motivos dele não eram os motivos ao Deus de Israel ou à nação de Israel. Os motivos dele eram sempre pessoais. Eu vou me vingar, porque fizeram comigo, eu vou fazer com vocês. Então, ele pegou algo que veio de Deus para ele, com o propósito de atingir o povo de Israel. Então, olha só, veio de Deus para ele, mas não era para ficar nele. Era para ele canalizar para o povo, era para ele libertar o povo. Só que veio de Deus para ele e com ele ficou. Ele fazia as coisas por ele, para satisfazer o ego dele. Então, olha só, ele desprezou as orientações dos seus pais. E ele não só pecava sozinho, como fazia os pais dele pecarem, como no caso, no dia que ele matou o leão, e ele, dias depois, ele viu que tinha um favo de mel lá, ele comeu, deu para os pais. Então, assim, ele não tinha compromisso nem com ele, nem com a família dele, nem com o próprio Deus. Ele desprezou o propósito da missão. Como eu disse há pouco, todas as guerras dele eram movidas por impulsos, por motivos pessoais e não pelo motivo da missão. Ele desprezou o Senhor. Você não vai encontrar na literatura de Sansão nenhum momento que ele ora, que ele fala com Deus, que o anjo do Senhor aparece para ele, que ele tem comunhão com Deus, que ele levanta um altar para o Senhor, que ele adora. Você não vai encontrar. O único versículo que diz que ele ora está lá no finalzinho e já eu vou ler para você. Lá no finalzinho. Então ele despreza o Senhor. Ele despreza a missão. Ele despreza o chamado. Ele dorme no colo do inimigo. Ele vai pecando, ele vai andando para tão longe, que ele, sendo missionário, tendo um chamado, um propósito, ele tem paz para dormir no colo do inimigo. Porque ele estava tão convicto de que aquela força era dele. Ele estava tão convicto de que aquela força era dele, que ele zombava, ele contava piadinhas, ele ria da cara de Dalila, ele fazia brincadeiras com ela e depois ele dormia tranquilamente. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que ele fez isso. Então ele se sentia confortável para dormir no colo do inimigo. E ele tanto desprezava Deus que ele nem percebeu no dia que o Espírito de Deus saiu dele. No dia que o Espírito de Deus o deixou. Ele só percebeu quando ele precisou da força dele, não mais encontrou. E aí ele foi subjugado pelos filisteus. E ali aconteceu toda aquela tragédia com a vida dele, né? E aí é onde eu quero falar para você. Lá no capítulo 16, versículo 28. O único registro de que Sansão orou. Mas aqui, ele já estava no fundo do poço. Sem visão, sem força, cabelo quebrado, cortado, aliança quebrada, envergonhado, humilhado. Ele divertia os filisteus no templo de Dagon. Dagon era o príncipe da nação, um dos príncipes, né? Porque os filisteus eram um povo que adoravam a várias divindades, né? Falsos deuses. E Dagon era um deles, era um dos principais. Dagon naquela figura do tronco para cima, homem, do tronco para baixo, uma cauda de peixe, né? E nesse templo, Sansão era colocado como diversão.
O nome do Senhor era escarnecido, porque Sansão representava o nome de Deus, uma vez que ele foi levantado como libertador, como missionário, e toda a nação sabia disso. Todos os filisteus sabiam disso, que Sansão ele lutava pelo povo de Israel. Mas naquele momento o nome do Deus de Israel virou escárnio. E aí Sansão orou, versículo 28. Então vamos lá, capítulo 16, versículo 28. E Sansão orou ao Senhor. Olha só como é que ele fala. Ó soberano Senhor. Ó soberano Senhor. Lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico. Dá-me forças mais uma vez e faça com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Irmãos, olha a seriedade dessa oração. Ele fala soberano Deus, ou seja, Deus que está acima de todos. Lembra-te de mim. Aquele Deus que não foi lembrado por Sansão em momento algum da vida dele. Ele não se lembrou de Deus em momento algum da missão. Em momento algum, quando ele estava saudável, quando ele estava forte, quando ele estava ali com todas as possibilidades diante dele, ele não lembrou do Senhor, nem dos decretos, nem das ordenanças, nem das instruções. Ele desprezou tudo, mas no dia da humilhação ele falou soberano. Quando ele podia, Deus não era soberano. Quem era soberano era ele. Ele ficou tão confiante na palavra de que ele tinha um chamado, que ele esqueceu que Deus era soberano. Ele não consultou a Deus para se casar, ele não consultou a Deus quando ele ia matar as pessoas, ele não consultou a Deus quando ele matou o leão e foi comer o favo de mel, porque ele já sabia da resposta de Deus, era não. Mas ele quis fazer. Então, na vida dele, quem foi soberano foi ele. Mas na hora dele morrer, da humilhação, ele fala, não, Deus, realmente quem é soberano aqui é o Senhor. E ele disse, lembra de mim, mas se lembra de mim para eu matar esse povo, porque eles arrancaram meus 2 olhos. Mais uma vez ele olhou para ele. Ele não falou, Deus, me dá força para que agora eu faça com eles aquilo que eu deveria ter feito desde o início, para que eu vingue o teu povo, para que eu ponha a salvo o teu povo. Deus, para que eu honre o teu nome agora. Na minha vida eu não honrei o teu nome, mas agora eu quero honrar o teu nome. Não foi uma oração de arrependimento, mas foi uma oração individualista. Eu quero matar eles para me vingar porque eles furaram os meus olhos. Isso é tão sério. Porque eu e você, a gente já foi um Sansão em algum momento da nossa vida, irmãos. Eu já fui. Quantas vezes eu já quis colocar o chamado à frente para esfregar na cara de alguém que me diminuiu, para dizer, olha, Deus não vai cumprir nada, não. Deus não vai cumprir nada, não. Na sua vida, não. E aí eu falava assim, Deus, faz na minha vida, para que essa pessoa veja que o Senhor me chamou, mas Deus não quer isso, Deus não quer nos levantar para provar para ninguém que Ele nos chamou. A obra dele na nossa vida por si só já fala que Ele nos chamou, mas não interessa se é na humilhação, se é na exaltação, se é na escassez, se é na fartura, se é andando a pé ou se é andando de um carro luxuoso, se é morando com modéstia ou se é morando em palácios, não importa. Deus não vai usar a missão para que a gente esfregue na cara de ninguém a nossa posição no reino, ou a nossa relevância, ou a nossa importância, ou o que Deus nos chamou para ser. Deus quer a gente vazio, porque a gente cheio de nós mesmos, a gente vai colocar a missão a perder. Se você quiser dirigir a missão do seu jeito, a missão vai se perder. Quantos missionários, irmãos, eu já presenciei? Eu tenho 41 anos de vida. De vida, claro. 40... Ai, gente, eu tenho que rir mesmo. Eu tenho 41 anos. Eu já tive tantas experiências
com missionários, e eu sei que cada um de vocês também tem, mas eu já vi tantos missionários quererem dar rumo para a missão. Ah, porque eu quero fazer assim. Ah, porque se não for assim, eu não faço. Ah, mas porque vai ser assim, senão eu não faço. Ah, não, pastor, eu tenho... Gente, não é a gente que decide, que define, que fala. A gente tem que se calar e falar, Deus, eis-me aqui, o que é para fazer? Agora me ocorreu, por exemplo, o profeta Isaías, quando ele foi profetizar para o rei Ezequias, que Deus falou assim, vai lá e profetiza a morte. Aí Isaías chegou lá e falou assim, põe tua casa em ordem que você vai morrer. Aí o rei vira para a parede, morre de chorar. Isaías ainda não tinha nem saído ali do palácio. E Deus falou assim, volta e agora profetiza a vida. Isaías não soube do que aconteceu no processo. Isaías não soube do que aconteceu do momento que Ezequias ouviu que ia morrer até o momento que Deus mudou de ideia. Isaías não soube, mas Isaías obedeceu. Isaías, ele podia ter morrido, porque ele foi profetizar para o rei, e o rei podia falar assim, ué, Isaías, está ficando doido? Você vem aqui profetizar morte, agora não dá nem 5 minutos, você profetiza a vida. Você está achando que é o quê? Vou matar você. E rei matava profeta, sim. Só que Deus falou, Isaías, estou mudando de ideia, vai lá. Só uma pessoa que tem relacionamento consegue fazer isso. Só uma pessoa que tem intimidade consegue fazer isso. Aí eu quero voltar lá para Moisés agora, rapidinho. Lá na sarça, Deus se mostra para Moisés e se apresenta. Eu sou o Deus da eternidade. Eu era, eu sou e eu serei. E aí, Deus mostra a glória dele para Moisés, e Moisés pede isso. Moisés, antes de ir, ele falou assim, me revela, me mostra tudo que eu possa conhecer a seu respeito. Me revela tudo, eu quero tudo. Eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero a tua mão, eu quero ter todas as certezas de quem é o Senhor, porque eu não vou retroceder. Vocês estão entendendo? Então, antes de Deus mandar para a missão, Deus quer desenvolver relacionamento. Antes de Deus mandar para o campo, Deus quer que você vá para o campo sabendo quem Ele é. Porque se você deixar levar as coisas nas coxas, empurrar com a barriga, querer chegar no campo para saber quem é Deus, você vai atrapalhar a missão, você vai atrapalhar quem está no campo, você vai fazer um bafafá lá, sabe? Você vai dar corda para o diabo fazer o que o diabo quer fazer. Não faça isso. Antes de ir para a missão, face a face com Deus, presença de Deus, glória de Deus, para que quando você vá ciente e você não seja como Sansão, eu quero me vingar por causa dos meus olhos. 9:03. Tô certinha, Beethoven? Sansão liderou Israel por 20 anos e não deixou legado. Moisés tirou o povo do Egito e o legado somos nós. Eu posso ouvir um amém? Glorifica de pé, igreja. Glória a Deus! Amém, aleluia! Amém. Glória a Deus! Amém, amém. Se alguém Glória a quiser fazer uma Glória a pergunta, Deus. 5 minutinhos. Glória a Deus mesmo. Aleluia. 5 minutinhos para fazer pergunta. Eu não quero tomar o tempo dos irmãos. Agora é 9:04. Então, quem tiver perguntas, pode fazer, a gente responde, né? E a gente encerra, tá bom? E aí, quem vai orar encerrando já fica preparado. Poxa, já acabou? Acabou. Olha, eu quero ver testemunhos, viu? Eu quero ver testemunhos desse seminário, irmãos. Eu não quero ver vocês calados. Esse seminário, ele tem sido muito penoso para nós, que estamos ministrando para toda a equipe. E nós queremos ver o fruto desse trabalho.
Então, se você foi abençoado, o que Deus está promovendo na sua vida, não fique calado, fala, ó, esse seminário tá me abençoando nisso. Semana passada, que eu ministrei sobre identidade, eu conversei isso com a pastora Iracema, e com algumas irmãs, com a irmã Geni também, eu falei isso. Eu nunca fui tão confrontada na minha identidade como a semana passada. Então, foi só ministrar a aula. Parece que tudo que eu ministrei caiu sobre a minha cabeça, sabe? Glória a Deus que eu estava firme, estava abastecida, e o Senhor me ajudou a contornar várias situações. Mas que eu fui confrontada, eu fui. Então, depois eu conto esse testemunho. Então, se você tem testemunho, não fica calada, não. Fala, fortalece o reino, fortalece seus irmãos, fortalece o ministério. Amém? Lindsay, Oi. isso só me dá força mesmo, né? Às vezes a gente tem que dar uma parada, como aconteceu, né, com Moisés, mas a gente não pode perder a visão, o foco. Então, eu vejo assim, teve coisas maravilhosas e difíceis quando eu estive no campo, mas eu não desisti. Sexta-feira eu estou voltando para minha aula de árabe e estou estudando italiano, porque eu entendo que tem a ver, e estou estudando a palavra, desenvolvendo cada vez mais esse relacionamento com esse Deus. Tenho procurado estar, na medida do possível, nas reuniões de intercessão, pelo lugar, pelo povo que Deus me deu, né? O lugar onde o pastor Beethoven está, essa organização está, não foi uma coisa que veio de homens. E é isso que é mais difícil no meio eclesiástico, as pessoas entenderem mesmo. A gente tem que ter uma convicção que vem de Deus. Por mais que a gente passe por algumas situações que são difíceis, eu sou muito grata por você fazer parte dessa equipe, de você trazer, né, tirar algumas coisas da gente e voltar lá para o foco. Então, e eu creio que, né, de quem está aqui, nós estamos, né, participando e aprimorando nessa escola de servos cada vez com maior profundidade, que com certeza, dentro desse propósito de Deus, desse chamado ali na Jordânia e nesses povos, né, muçulmanos, como está aí a Sheila, o Tiago e tantos outros, todos nós temos um papel, de alguma maneira, a ser revelado, se alguns já não sabem, e essas aulas, eu creio que traz esse presente do Espírito Santo, para a gente poder verdadeiramente, sabe, ter responsabilidade, não com as pessoas só, mas primeiro com esse Deus, porque se a gente tiver essa responsabilidade com Deus, com certeza Ele vai trazer as pessoas, a gente vai se lapidando, vai sendo lapidado, vamos crescer espiritualmente, emocionalmente, e vamos nos preparando até fisicamente, porque até o físico, com as diferenças de temperatura, estou vendo o pastor Beethoven ali enrolado, né, saindo para lá e para cá, tudo isso eu creio que faz parte de toda essa trajetória, e hoje você trouxe isso de uma maneira muito profunda. Muito obrigada. Amém. Obrigada, querida. Obrigada, Rosana. Amém. Alguém mais quer usar aí mais uns 2 minutinhos para a gente encerrar? Lindsay, na verdade, eu observo, eu estou na escola de servos desde quando o pastor começou lá em 2020, e eu observo pelo meu próprio entendimento, né? A gente está sendo forjado. Então, quando você traz essa aula hoje, o que vem para mim é clareza. Então, é isso que a gente precisa de uma clareza desse chamado. E quando você coloca assim, eu concordo com Rosana, a clareza e a responsabilidade. Então, eu vejo a escola cumprindo seu papel. Isso é muito bacana, né? Pelo menos eu percebo isso, que a gente, todos que vêm e ministram, eles ministram e tudo se converge
nessa clareza do chamado, nesse amadurecimento, nessa percepção desse relacionamento com Deus. Isso é muito bacana. Muito obrigada. A aula é sempre surpreendente. Pastora Iracema, obrigada. Então, queridos, se não tem a outra pessoa, a gente pode orar agora? Vamos orar, encerrando? Eu posso Lindsay, falar pode? algo? Pode sim. Posso? Oi, Maria. A paz do Senhor, meus irmãos. Então, professora Lindsay, foi muito lindo aquela parte que tu colocou no primeiro dia ali. Realmente fez uma transformação, foi uma transformação para mim, assim, uma mudança muito forte. Eu me confrontar comigo mesmo por um momento onde que eu tinha recém perdido meu tio, então para mim estava difícil. É onde você colocou ali, ó, o que você tem pensado sobre você, né? As primeiras perguntas, o que você tem falado sobre você. Então isso aí para mim foi muito forte, porque eu não pensava em mim, eu não penso muito em mim. Eu penso o que eu tenho que fazer para ajudar o outro, né? E depois eu penso para mim, o que eu vou fazer para mim, né? O que eu tenho falado de mim. Eu nunca acho palavras para falar de mim. Eu acho para falar do outro, né? Fulano é bom, fulano, entendeu? Então, para mim foi muito forte assim. E quando tu falou ali, ó, quando na alteridade, né? Quando eu começo a ver no outro, né? Me perceber no outro, aí assim é quase que uma mudança, assim. Então para mim estava bem, olha, foi muito esclarecedor essa aula, foi muito tremendo assim para mim, porque eu digo assim que Deus trouxe pastor Beethoven, pastor Iracema para perto de mim para ter uma mudança onde que eu não estava conseguindo sozinha, né? E eles estão acrescentando de Deus, porque eu digo que é só de Deus, porque de onde eu imaginaria que eu estaria aqui hoje, né? Assistindo uma aula com pessoas de totais lugares diferentes, né? E tem sido tremendamente bênção na minha vida, porque realmente Children é terra fértil, que depois eu quero contar outro testemunho lindo que o Senhor está fazendo. Tá Deus bom, querida, abençoe pela obrigada. oportunidade. Amém, amém. Vamos orar, então? Glória a Deus pela sua vida e pelo seu testemunho, viu, querida? Beethoven, vamos orar, entregar esse momento? Ô, Lindsay, pode orar. Vamos orar sim, com certeza. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos por tudo que foi feito, pela manifestação do teu Espírito em nosso meio. Mais uma vez, Senhor, nós queremos declarar a tua palavra que diz que assim como descem dos céus a chuva e para lá não tornam sem que cumpra um propósito pelo qual foi enviada. A chuva, ela cumpre um propósito na terra, que é dar semente para o que semeia e pão para o que trabalha. Senhor, assim é a tua palavra, ela sai da tua boca, cumpre o propósito na terra e só volta para ti quando esse propósito foi cumprido. Que os frutos na vida dos teus filhos, Senhor, venham a aparecer. Em nome de Jesus, não deixa o inimigo roubar essa palavra dos nossos corações. Não deixe esse ensinamento se perder. Mas em nome de Jesus, nós queremos frutificar no teu reino. E esse fruto, que ele permaneça, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado nas nossas vidas. Cuida de cada um, das suas famílias, das suas questões, dá vitória a cada um, dá vida, proteção, alegria, paz no espírito, em nome de Jesus. Quem estiver doente, cura, manifesta a tua cura, Senhor, em nome de Jesus. E quem precisar de portas abertas, que elas se abram e o teu nome seja glorificado na vida delas, em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo para Amém. vocês. Amém. A paz. Beijos, Até a obrigada, próxima Paz. Lindsay. Muito obrigada. Te abençoe. Obrigado, Lindsay. Amém. Abençoe. Glória a Obrigada, Deus. pastora. Obrigada. Obrigada, Lindsay. Pastora Obrigada, pastor A Beethoven. Luciana vai Obrigada. encerrar. Todo pastor mundo Beethoven, Lindsay, obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigado, bom descanso. Deus Gratidão. abençoe, Lindsay. Amém. O Senhor vai te Pai. retribuir a 100 por um, porque Amém. você está semeando em nossas vidas. Amém. Pode ter Amém. certeza que é muito profundo. A gente vai ficar ouvindo muitas vezes, porque é muito rico. É Amém. muito rico.
Então, que o Senhor Verdade. esteja abrindo mais Amém. ainda, te dando mais sabedoria, mais entendimento, mais revelação, abrindo os portais do eterno, os portais dos céus, para você, a cada dia, ter Glória a mais Deus. esse relacionamento com Ele, para passar para nós, que é muito lindo, muito lindo. Amém. 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 Glória a Concordância Deus. com o Geni. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, Amém. Lícia. Deus Obrigada, abençoe. pastor Obrigada, Beethoven. muito Boa noite, obrigada. Geni. Obrigada. Boa noite, pastor Beethoven. Boa noite a Cuidado. todos. Tchau, tchau. Para Até a Boa todos. noite, boa Boa noite. noite, Deus Maria. abençoe. Boa noite, Boa Maria. noite. Falou. Querida Deus, de pastor todos. Boa Beethoven. noite, Sheila. Daqui Boa mais. noite, Obrigada a todos. Sheila, Beijo, beijo. pastora Um beijo Olga, para Fabiano, todos. Shalom, shalom. Shalom. Deus abençoe, bom descanso. Shalom. Rosana, Deus abençoe, um Manda um abraço. abraço aí, um beijo para minha Prômula. Estou com saudade da Prômula. Tá bom, tá Lindo. bom, Rosana. Se Pra Deus ela. quiser, em julho a gente está aí no Brasil. Se assim o Senhor Pois é, vou ver se eu consigo me achar e chegar perto de vocês. Tá bom, Amém. gente. Um Vai ser abraço. bênção. Deus Deus abençoe. abençoe vocês. Tenham uma excelente noite. Acho que vai Aguardando. ter muita gente aí que em julho, os seus alunos aí, ó, tudo juntinho com você aí. Tá bom, Eu igreja. declaro Jesus, isso. Geni. Vamos Eu fazer uma declaro isso. Eu festa. Vai surpreendo de forma que, de alguma forma, um dia, numa cidade, Você vai chegar, né, pode. Geni? Eu quero ir em todas, tá? Eu quero ir em Tomara todas. Eu e Iracema já profetizamos que vamos na frente das batedoras. Amém. Uma bênção, gente. Glória a Deus. Amém. Boa noite, gente. Que Deus abençoe vocês. Muita bênção de Amém. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.